Pronto, conexão reiniciada, são 16 horas e 9 minutos. Então, vamos iniciar a nossa aula sobre o nascimento da física quântica. Certamente tem pessoas novatas aqui na aula. Eu acompanhei hoje no Facebook várias pessoas curtindo a página e participando da promoção que eu nunca vi por aqui. Então, vou fazer breve apresentação. Eu sou o professor Paulo Vicente, autor do site fisicainterativa.com e professor de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA Simões Filho. Quem ainda não curtiu a página no Facebook e está assistindo diretamente pelo site, acompanhe as atualizações do site no facebook.com/prof. Paulo Vicente, curte a página e você fica informado das novidades em fisicainterativa.com. As mesmas informações que aparecem no Facebook também aparecem no Twitter, e o Twitter é o @fisicainterative, não tem o A, Física Interative. Você me segue no Twitter e acompanha também as novidades. Você também pode acompanhar as novidades dos novos vídeos que eu lanço no meu canal no YouTube, youtube.com/fisicainterativa. Se inscreva no meu canal, e cada vez que eu posto um vídeo, você recebe uma mensagem informando que o canal foi atualizado. Bom, feitas as apresentações aqui, vamos então reiniciar de fato a aula, reduzindo aqui para o canto da tela, e vamos então iniciar a nossa aula de hoje, cujo objetivo é discutir o nascimento da física quântica. Por que a física quântica foi necessária? E aqui eu vou fazer um resumo dos principais aspectos históricos que levaram ao desenvolvimento da teoria quântica. Só para situar vocês, este é um curso que normalmente eu dou em algo em torno de um mês. Aqui eu vou tentar fazer em 1h20, portanto, é um resumo, mas foi muito bem produzido e elaborado para que ao final dessa 1 hora vocês tenham uma noção de que por que a física quântica ela foi necessária. Então, até o final do século XIX, a física podia ser dividida em 4 grandes áreas. A primeira área, a mecânica. A segunda, a termodinâmica. A terceira, o eletromagnetismo. E a quarta, a ótica. Então, essas 4 grandes áreas é como estava dividida a física até o final do século XIX. E esta é a física que vocês estudam na escola no ensino médio. A mecânica, ela é capaz de explicar o movimento dos corpos terrestres e celestes. De tal maneira que, se a gente conhece as forças que agem num corpo, e sabendo das condições iniciais, nós poderemos saber com precisão a trajetória de uma partícula, ou onde este corpo estará em determinado instante. O triunfo da mecânica foi de tal maneira que levou os cientistas a prever planetas que nem sequer se sabia da existência. E um exemplo disso é o planeta Netuno. Netuno ele foi previsto de maneira matemática, a partir das leis de Newton para a gravitação, a partir das leis da mecânica. Netuno foi previsto, ele precisava existir para que a órbita dos planetas próximos fosse possível. Então a mecânica ela teve grande sucesso e eu discuto isso bastante na aula sobre leis de Newton. A termodinâmica ela era capaz de explicar fenômenos térmicos envolvendo medida de temperatura, de calor, transformação de calor em trabalho mecânico. E vários conceitos empíricos, como pressão, temperatura, eles foram explicados através da termodinâmica estatística, também conhecida como mecânica estatística. Os conceitos de pressão podem ser traduzidos como estando relacionados com as colisões que as moléculas exercem nas paredes do recipiente. E o conceito de temperatura, um conceito empírico, está relacionado com a energia cinética média das moléculas, com o grau de agitação que as moléculas têm num recipiente. Então, a junção da mecânica mais termodinâmica deu origem ao que nós chamamos de mecânica estatística. Então, a gente consegue explicar os fenômenos térmicos do ponto de vista mecânico. É possível traduzir os conceitos empíricos de calor, temperatura e pressão em termos mecânicos. A mecânica estatística dá conta disso. O poder da mecânica foi tão grande que levou a uma corrente filosófica que a gente chama de determinismo mecanicista. E
Uma das pessoas que tinha uma grande fé nesse determinismo foi Laplace. E Laplace chegou a enunciar a seguinte frase: se imaginarmos uma inteligência capaz de conhecer todas as forças que animam a natureza e conhecer o estado de todas as partes da qual ela é composta, uma inteligência suficientemente grande para analisar todos esses dados, então ela seria capaz de, numa fórmula, expressar o movimento dos maiores corpos do universo, bem como o dos menores átomos. Para tal inteligência, nada seria incerto, e o futuro, bem como o passado, estariam abertos a seus olhos. Esta fala do Laplace significa o seguinte: de acordo com a mecânica, se nós fôssemos capazes de saber qual a posição inicial de todas as partículas do universo e fôssemos capazes de saber quais as forças de interação que agem sobre elas, a gente conseguiria prever tanto o passado quanto o futuro. Então, essa fala de Laplace é o que nós chamamos de determinismo mecanicista, devido ao grande poder que a mecânica teve ao longo do seu desenvolvimento. O eletromagnetismo era capaz de explicar os fenômenos elétricos e magnéticos. Os fenômenos elétricos e magnéticos são manifestações diferentes devido às cargas elétricas. Carga elétrica em repouso produz campo elétrico. Carga elétrica em movimento produz campo magnético, e o eletromagnetismo conseguia explicar bem estes fenômenos. A ótica, que foi muito bem explicada também pelo Isaac Newton em seu livro Optics, explicava muito bem os fenômenos ópticos, a natureza das cores, os eclipses, difração, interferência, polarização, refração e suas diversas aplicações na construção dos instrumentos ópticos. E houve mais uma grande unificação, que foi a unificação do eletromagnetismo com a óptica. Então, James Clerk Maxwell conseguiu unificar as leis do eletromagnetismo e da óptica, sintetizando isso em 4 equações, que são as 4 equações de Maxwell. Então, a óptica passou a ser uma parte integrante do eletromagnetismo, pois você consegue explicar os fenômenos ópticos a partir da propagação das ondas eletromagnéticas. Então, os físicos passaram a buscar a grande unificação das teorias. Então, já havia sido unificado a mecânica e a termodinâmica, o eletromagnetismo e a óptica. Então, a busca de uma teoria unificada, ela acontecia entre os físicos. E os físicos costumavam dizer que haviam poucos problemas a serem resolvidos. E estes problemas eram conhecidos como pequenas nuvens. A física estava praticamente solucionada. Todos os fenômenos naturais eram conhecidos. E haviam 4 pequenos problemas para serem explicados. O primeiro problema era a radiação do corpo negro, que eu vou explicar daqui a pouco o que vem a ser isso. O segundo era o efeito fotoelétrico. O terceiro, o experimento de Maxwell e Morley, que mostrava que a velocidade da luz não dependia do referencial adotado. E o quarto, a precessão do periélio de Mercúrio. Mercúrio, um planeta muito próximo do Sol, tinha uma precessão que não era explicada a partir da mecânica newtoniana. Estes 4 problemas precisavam ser resolvidos. Os 2 primeiros vão dar origem ao que nós chamamos de física quântica, que nós vamos discutir aqui. Os 2 últimos são explicados a partir da relatividade geral de Einstein. Isto não faz parte de nossa aula, pode ser feita talvez depois numa outra aula. Então nós vamos discutir aqui que a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico, que eram problemas conhecidos na época e que não tinham explicação dentro da física clássica, é que vão dar origem ao que nós chamamos hoje de física quântica. Então, o que vem a ser a radiação do corpo negro? Existia uma área da física muito bem estudada já em óptica, que era a espectroscopia. Então, os físicos costumavam pegar a luz emitida por certos gases, gases aquecidos ou gases frios, e fazer esta luz atravessar um prisma. Quando a luz atravessa um prisma, nós sabemos que esta luz vai sofrer refração. Então, se você tem um gás e esse gás está aquecido, se você faz a luz passar por um prisma, ele vai sofrer refração. Essa refração vai fazer uma separação das linhas espectrais. Quando a luz é uma luz branca,
que é a mistura de todas as cores, a gente observa um espectro contínuo, tal como as cores do arco-íris. No entanto, se você fizer isso com um átomo com luz que é, por exemplo, feita de átomos de sódio, o átomo de sódio tem luz amarelada, o que significa que tem um espectro bem definido. Se for luz de mercúrio, tem outro espectro bem definido. Dependendo da natureza do gás que esteja sendo aquecido aqui, ao você fazer a luz passar por um prisma, você observa o espectro. Este espectro é uma espécie de impressão digital daquele tipo de material. Este estudo era muito bem feito na época. Então, aqui a gente tem o que seria o espectro de emissão. Este gás tem aqui o espectro de emissão. A gente pode fazer também o espectro de absorção, que seria pegar a luz branca, fazer a luz branca passar através desse gás frio, e esse gás vai absorver algumas linhas. Essas algumas linhas absorvidas vão aparecer pretas no meu espectrômetro. Essas linhas pretas representam o que nós chamamos de espectro de absorção. O que os cientistas observaram é que um gás, quando aquecido, vai emitir certas linhas espectrais, que são as mesmas linhas que ele absorve quando você incide luz sobre ele. Então, isso aqui representa o que nós chamamos de uma espécie de impressão digital daquele elemento. Este tipo de estudo era muito bem desenvolvido já no final do século XX. Então, os cientistas começaram a estudar um problema que tinha interesse tecnológico na época, que era o que nós chamamos de radiação emitida por um corpo negro. Primeiro, um corpo negro não quer dizer um corpo preto. Um corpo negro, ele é qualquer corpo feito de qualquer material que, se você incidir radiação sobre ele, ele vai absorver toda a radiação incidente. Esse corpo, na época, podia ser um forno de uma indústria siderúrgica. Se você pegar um forno de indústria siderúrgica e faz apenas um pequeno orifício, se você fizer a radiação entrar, essa radiação vai entrar, vai sofrer várias reflexões. A cada reflexão que ela sofre, parte é absorvida. Se o orifício é muito pequeno, a gente diz que esta radiação vai ser completamente absorvida nas inúmeras reflexões que ela vai sofrer. Aqui no meu desenho aparecem apenas 2 reflexões, mas isso são inúmeras. Bom, o que acontece então se eu aquecer este corpo? Se eu incido radiação, ele absorve. Se eu aqueço, ele deve emitir. Então, se eu quero fazer um estudo do material que compõe aquele corpo negro, eu poderia fazer o seguinte: eu pego o material, aqueço e ele vai emitir radiação. Esta radiação vai passar por um prisma que vai decompor a luz nos seus componentes. Então, quando você pega um corpo, que a gente está chamando aqui de corpo negro, que é aquele corpo que absorve toda a radiação incidente. Se ele absorve toda a radiação incidente, quando a gente aquece, ele vai emitir todo o espectro de radiação. Então, o corpo negro, quando aquecido, ele vai emitir um espectro de radiação que aparece aqui no desenho, que equivale a todas as cores do arco-íris. Os cientistas começaram, então, a estudar este comportamento, tá? E levantar curvas. Estas curvas aqui são curvas que representam a radiação emitida e como esta radiação varia com a temperatura. Por exemplo, a gente observa aqui de que quando o corpo está na faixa de temperatura de cerca de 5.000 kelvins, que seria aproximadamente a temperatura da superfície do Sol, a maior parte da radiação está na região do visível, que corresponde às cores do arco-íris, que variam do vermelho ao violeta. Mas, para lá, a gente tem ainda a região do infravermelho e a região do ultravioleta. Então, para um corpo na faixa de 5.000 Kelvin, a maior parte da radiação é a luz visível, que equivale à luz do Sol. Já quando você pega essa temperatura e eleva para 10.000 kelvins, a gente observa que a maior parte da radiação ela já vai se comportar na região do ultravioleta. Então, tem aqui a parte da luz visível, mas o pico da radiação já vai acontecer na parte do ultravioleta. Então, estas curvas eram muito bem conhecidas e muito bem estabelecidas. Então, os cientistas começaram a construir diversos gráficos e tentando explicar estes gráficos utilizando o eletromagnetismo clássico e utilizando
a termodinâmica. Então, chegaram então algumas leis. A primeira lei, a lei de Rayleigh-Jeans, conseguia explicar uma parte desse espectro, utilizando termodinâmica clássica e eletromagnetismo clássico. Então, observe por que eu digo aqui a união, a tentativa de unificação. A emissão de radiação estava relacionada com dois aspectos que nós citamos anteriormente, com a mecânica estatística, que tem a ver com a termodinâmica, e com o eletromagnetismo, que tem a ver com a ótica. Então, essa tentativa de juntar as duas, de tentar descrever os fenômenos que envolviam os dois, levou a algumas leis. A lei de Rayleigh-Jeans conseguia prever uma parte do espectro. A lei de Wien conseguia prever a outra parte do espectro. Mas a gente não tinha uma lei que conseguisse descrever todo o espectro. Então foi que Planck estabeleceu o que nós chamamos de lei de Planck, e com isso ele conseguiu descrever toda a curva que nós mostramos anteriormente. Só que para Planck conseguir obter esta equação, ele precisou fazer uma hipótese inusitada. Aqui vale destacar que naquela época, por volta de 1900, os físicos se dividiam basicamente em duas correntes. Existiam aqueles que defendiam o atomismo, que a matéria devia ser composta de átomos invisíveis, e aqueles que acreditavam que tudo era energia, tudo era contínuo. O Planck se colocava nesse segundo grupo. O Planck era um energeticista. Ele não acreditava na natureza atômica da matéria. Então Planck fez o seguinte proposição para conseguir obter a equação que descrevia aquela curva. Ele disse o seguinte, a energia dos osciladores só podem ser múltiplos de uma energia mínima. Então existe uma energia mínima, que eu vou chamar de E0, ou quanta de energia, e múltiplos inteiros dessa energia mínima podem existir. Se isto acontecer, a gente consegue fazer uma equação que vai descrever toda aquela curva. Então, este n são números inteiros, o que quer dizer o seguinte, pode existir 1 é 0, 2 é 0, 3 é 0. Meio é 0, não pode existir. E quem vai ser este é 0? Este é 0 é dado por um valor que é multiplicado, que é proporcional à frequência da radiação, que é a constante de Planck, conhecida como h, multiplicado por f. Então, E0 seria h vezes f. Aqui no meu slide eu esqueci de botar, mas aqui eu teria E0 como sendo igual a h vezes f, que é o que nós chamamos de quanta de radiação. Então, E é igual a n vezes E0. Quem é E0? E0 é uma energia mínima que depende da constante de Planck vezes f. Planck foi capaz, no seu trabalho publicado em 1900, de obter um valor muito bom, com muito boa aproximação para quem seria essa constante de Planck. Tá? Então, h é a constante de Planck e f é a frequência. No sistema internacional, esta constante de Planck tem um valor de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Tá? Esse valor pequeno da constante de Planck vai ser importante porque esses efeitos só vão aparecer no mundo microscópico, ele não vai aparecer no mundo macroscópico, este mundo que nós vemos e que nós vivemos. Então, voltando aqui em Collier, e continuando, por que esta hipótese de Planck é uma hipótese inusitada e por que eu estou gastando tanto tempo para falar dela? Não estou pulando logo para a parte que vocês querem que eu chegue e quer falar de física quântica. Porque isto leva a uma discussão do que vem a ser a matéria, de como a matéria se comporta. E aí eu vou fazer uma analogia mecânica, tá? Uma analogia com um sistema que a gente conhece muito bem, que é um sistema massa-mola. Do ponto de vista da física clássica, um sistema massa-mola é um oscilador. Tá? E se este oscilador estiver, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma massa-mola e que isso aqui está carregado. Isso aqui está carregado positivamente ou negativamente. Se eu coloco isso aqui para oscilar, significa carga elétrica que vai estar acelerada. Carga elétrica acelerada vai emitir radiação. Então, se isso aqui estiver carregado, ele vai emitir radiação eletromagnética. E esta radiação eletromagnética, se o sistema é um sistema massa-mola, eu sei quem é a frequência desse sistema. Eu sei que a frequência desse sistema vai ser determinada através da seguinte expressão. Frequência é igual ao inverso de 2π multiplicado pela raiz de K sobre m, onde K é a constante elástica da mola e m a massa do sistema. Então, a frequência do sistema massa-mola é uma frequência bem conhecida. Se
a lei de Planck, a hipótese de Planck vale, vamos supor que a gente tem um sistema massa-mola, cujo K e M, quando a gente fizer a conta, vai encontrar a frequência de 1 Hz. Quer dizer, o sistema massa-mola está oscilando com uma oscilação por segundo. Então, se tivéssemos um sistema com esta frequência, as energias possíveis então seria, eu só posso ter múltiplos inteiros da energia mínima. Quer dizer que eu posso ter então 1H, 2H, 3H, 4H, NH. Mas valores do tipo 0,5H não seria possível de existir. 3,7H também não seria possível de existir. A gente só pode ter múltiplos inteiros da energia mínima. E a energia mínima é obtida multiplicando a constante de Planck vezes a frequência do sistema. Se a frequência é 1, eu só posso ter H, 2H, 3H. Ora, para Planck, isso já era um absurdo. Para os físicos da época também. Por quê? Se a gente olha para o sistema massa-mola, a gente sabe que a energia vai representar a posição do sistema em cada instante. Dizer que certas energias não são permitidas seria dizer que o sistema massa-mola não pode estar em qualquer posição. Ele pode estar na posição referente à energia H, referente à energia 2H, 3H. Ele não pode estar em nenhum outro caminho e nem pode passar por este caminho. Ele tem que saltar, que a gente chama de salto quântico. Saltar do nível H para o nível 2H. Ele não pode sequer passar pelo nível 1,5 para chegar no 2H, porque isso não é permitido. Então, para Planck, isso era um completo absurdo do ponto de vista da física, porque ele não acreditava sequer na natureza atômica da matéria, quanto mais acreditar que a energia era algo quantizado, era algo que só podia existir em pacotes. De tal maneira que Planck chegou a escrever o seguinte: tentei, portanto, estabelecer de imediato, de uma maneira qualquer, o quanto de ação H no quadro da teoria clássica. Mas a constante revelava-se problemática e recalcitrante em cada um dos ensaios efetuados, visto que ela anunciava o aparecimento de qualquer coisa de totalmente inesperado e estava predestinada a abalar as próprias bases do pensamento físico, que desde a descoberta do cálculo infinitesimal se apoiava na ideia de que todas as relações causais são contínuas. As minhas vãs tentativas de ajustar o quanto elementar de ação, de uma maneira qualquer, ao quadro da física clássica, prosseguiram durante alguns anos e custaram-me bastante esforços. Planck elaborou esta sua hipótese em 1900. Durante os próximos 5 anos, a teoria quântica não foi desenvolvida, nem muitos cientistas levaram essa ideia a sério. Nem o próprio Planck acreditava nela, porque não estava de acordo com as ideias da física clássica. No entanto, ele lançou o quanto de ação H, que vai provocar uma revolução na forma da física ver o mundo. E, certamente, muitas pessoas não gostaram. O debate sobre a teoria quântica é um debate que prevalece até hoje, a gente vai discutir isso aqui. E Planck também escreveu uma frase que eu gosto muito e que é verdadeira no desenvolvimento da ciência, na qual ele diz o seguinte: uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo-os ver a luz, mas ao contrário, porque seus oponentes acabam morrendo e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Isto é o que vai acontecer com a teoria quântica, basicamente. Com o passar dos anos, vários cientistas vão crescer acostumados com ela e vai desenvolver a teoria quântica de forma que a gente conhece hoje, dando origem a quase todas as nossas bases tecnológicas. Mesmo assim, os debates em relação aos fundamentos filosóficos da teoria quântica permanecem em aberto até hoje. Eu vou passar agora a explicar o efeito fotoelétrico, mas antes de explicar o efeito fotoelétrico, eu queria saber de vocês se tem alguma pergunta. Tá? São 16 horas e 35 minutos. Eu vou abrir aqui o chat, interromper aqui um pouco a aula e queria saber se alguém tem alguma pergunta em relação à radiação do corpo negro, que é a primeira ideia de quantização. Depois vai aparecer a segunda ideia de quantização, que é referente ao efeito fotoelétrico. Então, neste momento aqui, eu vou abrir o chat e ver se alguém tem alguma pergunta e ver quantos temos conectados. Temos 49 pessoas em pleno feriado dia 7. Que maravilha! Muito bom. Deixa eu me aproximar aqui para ver se alguém tem alguma pergunta.
Chat aberto. Alguém tem alguma pergunta em relação ao efeito fotoelétrico? Desculpe, em relação à radiação do corpo negro. Bom, ninguém digitou nada, quer dizer, estava todo mundo entretido no que eu estava falando aqui, isso é muito bom. Então eu vou retomar, se alguém tiver alguma pergunta, anota a pergunta aí, tá? E ao anotar a pergunta, depois eu posso voltar para verificar as dúvidas de vocês. Deixa apenas eu dar uma olhada aqui como é que estão as pessoas no Facebook, já que esse chat aqui não é um chat do Facebook. Vamos ver quantos estão conectados no Facebook aqui. No Twitter, Igor Físico compartilhando aqui, tweetando o link da aula, muito bom. E no Facebook nós temos Desirê, Natasha do Rio de Janeiro, Graciela de Belém do Pará, Vinícius de Brasília, mas também não tem ninguém aqui digitando nenhuma dúvida. Bom, já que não tem ninguém tem nenhuma dúvida, 50 pessoas conectadas, se bater 100 pessoas tem sorteio do fisicainterativa.com, mas já tem sorteio de pelo menos 2 downloads garantido aqui, tá? Então continua divulgando o link aí. E agora eu vou falar sobre o efeito fotoelétrico e como esse efeito fotoelétrico vai constituir um passo importante em direção à teoria quântica. Voltando então aqui para a apresentação, vamos então agora falar do efeito fotoelétrico. Bom, o que vem a ser o efeito fotoelétrico? Os físicos perceberam, e esse efeito foi estudado pelo Lenard, depois pelo Hertz, perceberam que quando alguns materiais são iluminados com luz de certa frequência, você consegue arrancar destes materiais elétrons. A simulação atrás, produzida pela Universidade Federal da Paraíba, depois eu posso disponibilizar o link para vocês, é um bom exemplo disso. Eu vou abrir aqui a simulação, porque aí eu posso operar a simulação e discutir em detalhe com vocês sobre este efeito. O efeito consiste no seguinte: a gente pode variar a frequência da luz, a intensidade da luz e a diferença de potencial entre as placas. Então aqui nós temos um sistema no qual aqui nós temos como se fossem capacitores, onde pode colocar uma diferença de potencial. Aqui está sendo representado por essa bateria. Aqui aparece um amperímetro. Aqui está a fonte de luz. E aqui está o material que eu quero arrancar elétrons. Então eu posso chegar aqui e, para esta frequência, que é 4 vezes 10 elevado a 14 Hz, eu posso aumentar a intensidade da luz. Esta faixa de frequência corresponde à luz vermelha. Luz vermelha, independente da frequência, não é capaz de arrancar elétrons de um material. Então, luz vermelha, por mais intensa que seja, não consegue arrancar. Isso, do ponto de vista da física clássica, já seria um absurdo. Porque, do ponto de vista da física clássica, luz constitui uma onda eletromagnética. Aumentar a intensidade da luz significa aumentar a energia que ela carrega. Eu aumento a intensidade, aumento a energia e não consegue arrancar? Então, isso já era um problema. Então, eu posso diminuir a intensidade da luz e vou, então, variar a frequência. Então, variando a frequência, eu vou mudar a frequência aqui. Tem luz amarela agora. E o material aqui, essa plaquinha, é feito de sódio. Tá? Se mudar o material, muda o comportamento. E eu vou e aumento a intensidade da luz para amarela. Amarelo para o sódio também não consegue arrancar. Diminuo a intensidade e vou aumentar mais a minha frequência, verde. Observe que verde, mesmo com intensidade baixa, já está conseguindo arrancar elétrons. E à medida que eu vou aumentando a intensidade, eu vou aumentando a quantidade de elétrons arrancados. Esse era um outro efeito estranho. Aumenta a intensidade, aumenta a quantidade de elétrons arrancados. Não aumenta a energia dos elétrons. Eles continuam saindo com a mesma velocidade. Vou continuar aumentando a frequência agora aqui. Então, verde. Agora temos luz violeta. Observe como luz violeta fez com que os elétrons saíssem agora, fossem ejetados com mais energia. Eles estão mais rápidos. E se eu aumentar a intensidade, eu arranco mais elétrons. Isso é detectado pelo amperímetro. Aumentando ainda mais a intensidade, observe agora o que acontece com os elétrons. Eles ficam muito mais rápidos, com muito mais energia cinética. Então, os físicos estudaram este efeito de várias maneiras e elaboraram várias hipóteses para explicar este comportamento. E não conseguiram chegar a uma conclusão plausível. Voltando para o slide, então,
O efeito fotoelétrico consiste em, quando você ilumina um certo metal com luz de determinada frequência, você pode arrancar ou não arrancar elétrons. Luz vermelha não arranca. Luz amarela depende do material. Verde, em geral, para o sódio já começa a arrancar. E luz violeta sempre consegue arrancar elétrons. Como explicar isso do ponto de vista da física clássica e como é que isto vai impulsionar a ideia da quantização? Voltando então aqui para a apresentação, tá? Então, aqui tem uma síntese do que vem a ser o efeito fotoelétrico. O efeito é facilmente observado para a luz violeta e não acontece para a luz vermelha, independente da intensidade. A taxa de elétrons emitidos é sempre proporcional à intensidade da luz. A energia máxima do elétrons não é afetada pela intensidade, só é afetada pela frequência. Quando você deixa a frequência mais alta, os elétrons ficam mais rápidos. Qual foi a hipótese de Einstein? Então, Einstein, em 1905, que é conhecido como Annus Mirabilis, no qual o Einstein vai propor 3 grandes trabalhos que vai revolucionar a física moderna. Um desses trabalhos é o efeito fotoelétrico, inclusive o trabalho pelo qual ele vai ganhar o prêmio Nobel. O segundo trabalho é sobre a relatividade restrita. E o terceiro trabalho sobre o movimento browniano. Nós aqui vamos falar sobre o efeito fotoelétrico, que é o trabalho que vai dar a Einstein o prêmio Nobel. Muito embora as pessoas sempre lembrem do Einstein quando se fala de relatividade. Então, de acordo com a física clássica, a luz está continuamente espalhada no espaço. Então, essa primeira imagem que aparece aqui em cima representa a ideia de como a física clássica representa a luz. A luz é uma oscilação de campos elétricos e magnéticos que são transversais. E uma onda eletromagnética ela está uniformemente distribuída em todo o espaço. Aumentar a intensidade da luz significa aumentar a amplitude da onda, mais energia para a onda. Se eu tenho mais energia para a onda, quando ela chega no elétron, ela devia conseguir arrancar o elétron. Luz vermelha, por exemplo. Não consegue. Como explicar isso? Einstein então disse o seguinte: quando a luz interage com elétrons, ela se comporta como se fossem pequenas partículas, não como uma onda. A luz vai se comportar como se fossem pequenos grãos de energia, que nós vamos chamar de quantas de energia. São vários pacotes de energia. Um pacote de energia é chamado de quantum. Vários pacotes, no plural, no latim, é chamado de quanta. Então, a luz, na hora de interagir com o elétron, vai se comportar como se fossem esses pacotinhos aqui. Cada pacotinho desse tem um quanto de energia. O que seria esse um quanto de energia? Vai ser igual a constante de Planck multiplicado pela frequência da luz. No caso da luz vermelha, ela tem uma frequência que varia entre 405 THz e 480 THz. Então, se você multiplicar H por esta frequência, você vai obter a energia de um pacotinho desse. E a luz viaja como se fossem pacotinhos. Observe que isto é uma contradição com o que está acima. Uma coisa não pode ser ao mesmo tempo pacotinhos, que são concentrados, e onda, que é algo espalhado. Então, no caso da luz vermelha, tá? Lembrando que a faixa de frequência é de 405 a 480. Já no caso do violeta, é uma luz que tem uma faixa de frequência que varia de 680 a 790. A frequência do violeta é uma frequência muito maior. Então, quer dizer que cada pacotinho de luz vermelha tem um quanto de energia pequeno, porque a frequência da luz vermelha é pequena quando comparada com as outras frequências da luz. Já a luz violeta, a frequência é muito alta, quer dizer que cada pacote tem energia muito alta. Então, como é que Einstein resolveu o problema do efeito fotoelétrico? Dizendo que a luz se comporta de forma quântica, de forma que ela viaja em pacotes. Bom, nesta tabela aparecem as faixas de frequência para a luz que a gente conhece, do vermelho ao violeta, e a gente teria o infravermelho e ultravioleta que não aparecem representado, que seriam frequências menores do que a do vermelho e frequências maiores do que a do violeta. De acordo com a hipótese de Einstein, ficaria da seguinte maneira: ao incidir a luz sobre o metal, um quanto de luz, que depois, em 1932, foi chamado de fóton, o quanto de luz vai ser absorvido ou não absorvido. E isto é algo que acontece de maneira instantânea. Cada fóton de luz violeta tem energia muito superior aos fótons de luz vermelha.
por causa da frequência. E isso explica por que a gente observa o efeito para a luz violeta e não observa para a luz vermelha. A outra hipótese de Einstein, ao fazer essa quantização da luz, ele vai dizer então o seguinte, aumentar a intensidade da luz significa aumentar o número de fótons emitidos. Quando aumenta a intensidade, eu aumento o número de fótons. Consequentemente, cada fóton vai ser responsável por arrancar mais elétrons. Mas a energia máxima dos elétrons vai ser mantida, vai ser a mesma. Se você quiser, então, alterar a energia máxima dos elétrons emitidos, você vai ter que alterar a frequência da luz. Quando você altera a frequência da luz, você altera a energia de cada fóton. Cada fóton tendo mais energia, quando o elétron absorve, significa que eu absorvi mais energia. Então, ele vai conseguir sair do material, ser arrancado do material e vai se deslocar com maior velocidade. Bom, Einstein chegou a escrever também a equação do efeito fotoelétrico, prevendo qual deveria ser a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. E a equação que ele chegou foi a seguinte: a energia cinética máxima dos elétrons vai ser igual a HF. HF é a energia do fóton que ele absorveu. Deixa eu aumentar aqui para poder apontar melhor. Então, energia cinética máxima dos elétrons vai ser igual a HF. HF é a energia do fóton que ele absorveu. Menos T. T é a função trabalho. O que é a função trabalho? É a energia que o elétron precisa para conseguir abandonar o material. Então, se eu dei energia ao elétron através de um fóton, emitiu o fóton, o elétron pegou este fóton HF. Menos o trabalho que foi realizado para ele conseguir abandonar o material, esta diferença de energia é a energia cinética que o elétron vai ter ao abandonar o material. Então, Einstein foi capaz de prever esta energia. Esta função trabalho depende do tipo de material. Então, observe que para o sódio, esta função trabalho é 2,28 eletronvolts. Para o cobalto, 3,90. Para o cobre, 4,70. Então, se você tem outro tipo de material, para este tipo de material vai ser mais difícil arrancar elétrons, porque você altera a função trabalho, que é a energia mínima que o elétron precisa para conseguir abandonar o material. Então, Einstein conseguiu prever esta equação, que é conhecida como a equação do efeito fotoelétrico. Millikan, o mesmo Millikan que conseguiu obter a razão carga-massa para o elétron, ele vai então fazer a experiência com elétrons. A experiência de Millikan é algo muito parecido com o simulador que eu mostrei, variando a intensidade, a diferença de potencial, você conseguir prever qual a energia cinética máxima dos elétrons. Ele foi então capaz de fazer este gráfico de energia em função da frequência para vários tipos de materiais. E obteve uma reta que é uma função do primeiro grau. Observe que, voltando aqui no slide, esta equação aqui que Einstein escreveu, da energia cinética máxima em função da frequência, é uma equação do primeiro grau, com a frequência variando. Então, ele fez aqui um gráfico de energia em função da frequência. E obteve, então, as retas. Quando ele calculou esta inclinação da reta, ele encontrou a constante de Planck. Ele encontrou algo que tinha a mesma ordem de grandeza da constante que Planck havia previsto anteriormente. Aqui vale destacar uma diferença. O que Einstein fez e o que Planck fez foi completamente diferente. Planck quantizou os osciladores. Os osciladores devem ter energia múltipla de energia mínima. Einstein quantizou a luz. Para Einstein, a luz viaja em pacotes. Para Planck, um oscilador só pode ter certas energias pré-definidas, tá? O que dá uma diferença no trabalho dos dois, embora os dois estivessem usando o mesmo conceito, que é o conceito de quantização. A partir daí, com esse trabalho de Einstein, os físicos começaram a prestar mais atenção a esta ideia de quantização. E novos experimentos se seguiram, que vão colaborar com esta ideia de quantização. Um destes experimentos foi a experiência de Rutherford, que foi realizada pelos seus estagiários, vamos dizer assim, na verdade, estudantes de doutorado, que estavam sob a orientação de Rutherford, pelo Geiger, o criador do contador Geiger, e o Marsden, que eles estavam estudando o espalhamento de partículas alfa. Então, você tinha um material que emitia partículas alfa, essa partícula alfa passava através de uma fina lâmina de ouro, e eles conseguiam estudar o espalhamento dessas partículas ao atravessar essa fina lâmina de ouro. E
o natural que eles esperavam é que a maior parte das partículas atravessassem. Eles não esperavam que houvesse isso aqui, que houvesse algumas poucas partículas retornando. Algumas poucas partículas conseguiam retornar e retornar quase que no ângulo de 180 graus. Ele batia e voltava. Isto era estranho. Como assim? Só para a gente ter uma ideia, o modelo atômico até então, para os físicos, era o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, aquele lá do pudim de Thomson. O átomo é uma espécie de pudim de passas, uma espécie de esfera positiva, na qual tem incrustado elétrons negativos. Este modelo de Thomson conseguia explicar os processos de eletrização, porque os corpos se carregam. Só que este modelo não era capaz de explicar o que acontecia no espalhamento de Rutherford. Por que não? Porque, de acordo com este modelo, o que aconteceria seria o seguinte: se o átomo é neste formato, quando a radiação incide, ele vai se espalhar. Mas ele vai se espalhar de tal maneira que o ângulo de espalhamento não pode ser um ângulo muito grande. Ele vai passar e vai espalhar um pouco. Este modelo não era capaz de explicar o fato de uma partícula incidir sobre o átomo e retornar praticamente. Então, outra coisa que não era capaz de explicar é por que a maior parte das partículas conseguia passar quase que direto, passar sem sofrer pouco desvio. Esse modelo não era bom. Então, o modelo precisava ser modificado. Então, Rutherford modificou o modelo. Então, o modelo de Rutherford para o átomo seria esse daqui. Quando as partículas alfa são incididas sobre o átomo é uma espécie de grande vazio. O núcleo, partícula positiva, e os elétrons girando em volta. De tal maneira que, como o núcleo é muito pequeno quando comparado com o tamanho do átomo, a maior parte das partículas consegue atravessar. Como explicar o fato de partículas alfa serem retornadas? Partículas alfa são núcleos de hélio, portanto positivos. Tá? Então, o núcleo de hélio, quando incide, quando chega no núcleo, encontra um núcleo positivo, a repulsão eletrônica é tão forte que, se ele incidir sobre este núcleo, ele vai sofrer um desvio de quase que voltando sobre a mesma linha. Então, esse retorno, no modelo de Rutherford, ele conseguia explicar. Isso não é possível de explicar no modelo de Thomson, porque o espalhamento permitiria ângulos pequenos e não permitiria o retorno. Então, Rutherford criou um modelo atômico que seria o modelo que a gente conhece como modelo solar. Se fosse assim, seria muito bonito, porque o átomo seria uma representação do que a gente já conhecia como sendo o sistema solar. Os físicos ficaram empolgados com esse modelo inicialmente. Só que este modelo levava a um problema. Tá? E Bohr chamou a atenção de Rutherford para este problema. Este átomo teria que ser um átomo instável. Ele não existiria. Por que não existiria? A gente chama isso de catástrofe atômica. Não existiria porque todas as partículas, quando carregadas, se tiverem aceleradas, devem emitir radiação. Então, o sistema massa-mola que eu falei no início, se forem partículas positivas carregadas, se está oscilando, está acelerado. Está acelerado, emite radiação. Como é que o elétron estaria acelerado aqui? Se ele está se movendo em torno do núcleo, ele tem aceleração centrípeta. Se ele tem aceleração centrípeta, significa então que ele está acelerado. E se ele está acelerado, ele deve emitir radiação. Isto era algo muito bem estabelecido no eletromagnetismo clássico. O eletromagnetismo estabelecia que qualquer partícula carregada, se tiver acelerada, vai emitir radiação. Então, o elétron ia espiralar e ia, bum, a catástrofe atômica, que seria o átomo não existiria. Portanto, o modelo atômico de Rutherford era um modelo instável. Este modelo precisava ser corrigido. Era um modelo bom, mas precisava de correção. Esta correção, já que este modelo não pode existir, ela foi feita posteriormente por Bohr. Antes de falar do modelo de Bohr, aqui eu mostro para vocês uma foto do primeiro congresso Solvay. Diante de tanto debate que estava acontecendo em relação à teoria quântica e ao comportamento atômico da matéria, Ernest Solvay, que aparece aqui na figura, que foi o grande financiador do congresso, né? Deixa eu voltar aqui. Ernest Solvay, ele resolve então financiar um congresso e reunir os grandes físicos, cientistas e químicos da época. Então Ernest Solvay aparece aqui aparece o Lorentz, e aí aparece o nome de todo mundo aí na figura. Então você tem o Einstein aqui no canto, o Einstein está aqui, ó, novinho aqui, o Einstein aqui no canto. Então
Todos os grandes foram convidados: Planck, Lorentz, Perrin, Marie Curie, a única mulher, Poincaré. Então, os grandes nomes da física naquele momento foram reunidos no Congresso para debater os problemas que estavam acontecendo na física naquele momento. Esse foi talvez um grande encontro da ciência, um dos maiores grandes encontros da ciência do século XX, e outros congressos vão acontecer com o passar do tempo. Aqui eu fiz questão de trazer a foto do primeiro congresso Solvay. Dando continuidade, então aqui vem logo na sequência o modelo de Bohr, que foi em 1913. Então, 2 anos depois do congresso Solvay, Bohr fez um modelo para conseguir explicar a estabilidade do átomo de Rutherford. Para explicar esta estabilidade, Bohr fez a seguinte proposição. Ele postulou que a estabilidade deve existir baseada no quanto de ação de Planck. Como assim? Quando o elétron está orbitando, e aqui eu vou chamar um outro simulador aqui, que eu posso mexer nele melhor do que naquele GIF. Quando o elétron está orbitando em torno do núcleo, esta órbita é uma órbita que ele não vai emitir energia. A emissão de energia só vai acontecer quando o elétron saltar de uma órbita para outra órbita. E isso só vai acontecer da seguinte maneira: caso ele queira saltar para uma órbita mais interna, ele vai ter que emitir uma certa quantidade de energia. Então, cada vez que ele vai para uma órbita mais interna, ele emite uma quantidade de energia, e emitindo essa energia, a gente consegue medir, através de um espectrômetro, qual seria esta faixa de frequência da energia emitida. Se ele quiser voltar para uma órbita mais externa, ele vai ter que absorver energia. Então, você emite um fóton, ele carrega este fóton e ele salta para a órbita mais externa. Estas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias. O termo estacionário vai surgir depois com de Broglie, mas aqui são órbitas estacionárias no sentido de, se ele estiver nesta órbita, ele não vai absorver e nem emitir energia. A emissão só acontece quando ele salta de um lugar para outro lugar. E onde é que a constante de Planck vai aparecer aqui? Bom, voltando para o slide, a constante de Planck ela vai aparecer da seguinte maneira. Esta aqui é a regra de frequência que Bohr estabeleceu. Ele estabeleceu o seguinte: olha, o elétron pode sim estar no átomo sem emitir energia, desde que, quando ele salta de um nível de energia para o outro, ele vai absorver ou emitir um quantum de energia. Então, se ele precisa saltar de uma órbita interna para uma mais externa, ele vai absorver um quantum de energia que tem que ser igual a h vezes a frequência. Aqui eu estou representando a frequência como sendo ni. Anteriormente eu representei como sendo f. Então, h vezes a frequência. Se ele fizer o inverso, que seria saltar de uma órbita mais externa para uma interna, ele vai emitir. Então, esse simulador daqui ele vai estar tentando traduzir esta emissão e absorção de energia quando o elétron salta de um nível para o outro. Com isso, Bohr foi capaz de quantizar as órbitas atômicas. As órbitas atômicas podem existir desde que as transições de um nível de energia para o outro sejam quantizadas, desde que elas aconteçam de tal maneira que sejam múltiplos da frequência e estão relacionados com a constante de Planck. Então nós temos aqui já o terceiro caso de quantização. Primeiro, radiação do corpo negro. Segundo, efeito fotoelétrico. Agora já aparece a quantização dentro do átomo para explicar a estabilidade das órbitas eletrônicas. Então os físicos começaram a ter muita crença de que esta quantização deveria ser algo muito fundamental na natureza. Este trabalho de Einstein, em 1917, eu coloquei apenas para citar, porque é ele que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como sendo o laser. O laser que a gente utiliza para tudo hoje em dia na vida, tudo é feito a laser. Tá? Tem origem na física quântica, assim como praticamente quase toda a tecnologia moderna. E Einstein, em 1917, ele propôs um trabalho na qual ele foi capaz de explicar como você pode absorver um fóton, como você pode fazer uma emissão espontânea e como você pode fazer uma emissão estimulada. O laser vai ter origem quando a gente tem uma emissão estimulada. Eu não vou discutir isso aqui, apenas para citar que uma das aplicações da física quântica é justamente o que nós chamamos hoje de laser. E aí depois vai ter o transistor, vai ter depois a descoberta do DNA, vai ter um monte de outras aplicações. E tudo hoje que a gente conhece tem de alguma forma origem na física quântica. O que me assusta às vezes de por que essa física quântica
não é ensinada nas escolas, e até mesmo nos cursos de faculdade você restringe uma pequena parte do curso para discutir física quântica em outros cursos que não seja o curso de física. Aqui aparece uma foto do Congresso Solvay de 1921. Tá? Nesse Congresso Solvay de 1921, deixa eu reduzir aqui, foi um congresso onde alguns cientistas não participaram, devido à Primeira Guerra Mundial e as relações com a Alemanha ficaram bastante complicadas. O Einstein não estava presente nesse Congresso Solvay. Tá? Então aqui aparece a foto de um número reduzido. Os cientistas alemães não foram convidados a participar deste congresso em virtude da guerra. Já tinha acabado a guerra, mas as relações com a Alemanha ainda não estavam as melhores. Aqui agora vai aparecer mais um cara importante no desenvolvimento da teoria quântica, o Maurice de Broglie e o Louis de Broglie. O Maurice de Broglie é físico de formação. Tá? O Louis de Broglie, a formação inicial dele não é em física, a formação dele é em história. E, posteriormente, ao ver o Maurice de Broglie trabalhando com raio-x, o Maurice tinha um laboratório de física em casa, o Louis de Broglie se interessou no trabalho do irmão e começou a pesquisar. O Maurice estava presente no primeiro Congresso Solvay e no segundo também. E o Louis de Broglie leu as atas do primeiro Congresso Solvay, de 1911. E em 1913 ele começou a pesquisar sobre física, começou a estudar física. O Louis de Broglie é uma parte importante da minha vida porque meu mestrado foi estudando o trabalho deste cara, o trabalho do Louis de Broglie. O Louis de Broglie, então, vai fazer a seguinte hipótese, tá? Em 1923. É o trabalho de doutorado dele. Ele vai dizer, ó, o Einstein, sabendo que a luz é uma forma de radiação contínua, ele propôs que para a luz existe uma quantização, que está relacionada com a constante de Planck. Então, para a luz, algo contínuo, existe uma quantização. Ele vai então propor algo inverso, que ele vai propor que o elétron, que é algo que é uma partícula quantizada, tem um aspecto ondulatório. Então, para Einstein, uma onda tem um aspecto corpuscular. Para de Broglie, um elétron pode ter um caráter ondulatório. Então, a natureza dual dos fótons e a natureza dual dos elétrons começa a surgir com mais força dentre os cientistas. O Louis de Broglie chegou a fazer esta proposição. Inicialmente, o Louis de Broglie não foi lá tão levado a sério. Inicialmente, por conta de sua formação, existe um preconceito mesmo dos físicos em relação às pessoas que têm formação inicial em outra área, principalmente na área de humanas. Mas o Louis de Broglie, com isso, ele conseguiu explicar como se comporta as órbitas eletrônicas no átomo de Bohr. Ele conseguiu explicar o átomo de Bohr através do que nós chamamos de ondas estacionárias. Se o elétron se move dentro da órbita de tal maneira que ele obedece a órbitas estacionárias, você tem lá uma onda perfeitinha, significa então de que esta órbita é uma órbita estável. Então, como ele conseguiu, a partir desta proposição, obter as órbitas estacionárias do átomo de Bohr, o trabalho do Louis de Broglie começou a ganhar algum crédito, mas não ainda o suficiente. Quando na banca de doutorado alguém perguntou a de Broglie, você está dizendo que o elétron, uma partícula, muito bem comprovado, pode ter um comportamento de onda. Você pode provar isso? Ele apenas disse, se for num laboratório a gente é capaz de mostrar. Mas ele não fez a experiência. Ele chegou a propor a um francês que trabalhava com o irmão dele que fizesse a experiência, o cara não acreditou muito, não levou a sério. Essa experiência foi feita em 1927 e o grupo que fez a experiência ganhou o prêmio Nobel por confirmar a natureza ondulatória dos elétrons. Então, o Thomson, o filho do J.J. Thomson, foi um dos que participou da experiência e conseguiu provar o que Louis de Broglie fez, o que Louis de Broglie propôs, na verdade, que seria provar que o elétron tem um comportamento ondulatório. Bom, mas antes mesmo dessa comprovação chegar, a fé dos físicos na quantização já era muito forte. E muitos, então, começaram a tentar desenvolver uma teoria que fosse capaz de explicar. Um deles foi o Erwin Schrödinger, o austríaco. Ele, em 1926, foi convidado para dar uma palestra e pediram para ele, olha, tem um rapaz, o francês, o Louis de Broglie, que disse que os elétrons são ondas. E com isso ele conseguiu explicar o átomo de Bohr. Será que você, que o Schrödinger era muito bom na parte de ondulatória, você não poderia escrever uma equação de ondas para esse elétron? Então Schrödinger foi tentar escrever esta equação de ondas que representaria o elétron.
Para grande surpresa, o Schrödinger conseguiu escrever esta equação em 1926 e ele conseguiu obter os estados estacionários para o átomo de hidrogênio. Ou seja, ele conseguiu, através da equação, explicar o que acontece com o hidrogênio quando está nos seus estados estacionários. Com isso, ele explica os níveis de energia que são emitidos pelo átomo de hidrogênio quando é estudado por espectroscopia. Outra pessoa que tentou também fazer, mas por um outro caminho, foi o Heisenberg. O Heisenberg desenvolveu o que nós conhecemos hoje como mecânica matricial. E os dois têm caminhos diferentes. O Schrödinger parte da ideia de que o elétron pode ser uma onda, ele escreve a equação de onda. O Heisenberg ele parte da ideia de que, como o átomo é composto de órbitas estacionárias, a emissão de energia se dá quando você pula de uma órbita para outra órbita. Então, se eu vou para a órbita 1, eu absorvo energia. Vou para 2, eu emito energia. Não, desculpe, o inverso. Quando eu vou da órbita mais externa para a interna, eu emito energia. Então, vou da 7 para 1, emitir energia. Da 1 para 7, eu absorvo energia. Então, essa transição entre órbitas, indo de uma órbita para outra, o Heisenberg ficou estudando isso e tentando descrever isso. E chegou a uma certa conclusão. Só que ele não conseguiu observar que esta forma que ele tinha de escrever as frequências indo de uma camada para outra camada tinha algo muito semelhante com o comportamento de matrizes. Nível do 1 para o 1 significa não saiu do lugar. Do 1 para o 2 saltou, do 1 para o 3 saltou, do 1 para o 4 saltou. Você pode ter também do 2 para o 1, do 2 para o 2, do 2 para o 3. Ele saiu escrevendo isso nível por nível. Quando ele obteve a estrutura, como matrizes naquela época não era ensinado na escola, nem na faculdade, ele não conseguiu reconhecer que aquilo tinha estrutura matricial. Foi Born, Max Born. Não confundir aqui Bohr, tá? Niels Bohr com Max Born. Foi Born que olhou para essa estrutura e disse que aquilo ali tinha uma representação de matrizes. Então, o Heisenberg conseguiu desenvolver uma explicação para a forma como os átomos absorvem e emitem radiação, utilizando uma estrutura matricial. Por isso, é chamado de mecânica matricial, enquanto que a de Schrödinger é chamada de mecânica ondulatória. Então, aqui eu boto uma síntese do que eu considero como sendo a origem das duas, tá? Então, a espectroscopia e teoria atômica vai dar origem à mecânica quântica, o que nós chamamos de mecânica quântica, que é devido a Heisenberg e companhia. Então, a espectroscopia, estudo de emissão de luz, mas a teoria atômica do modelo de Bohr vai dar origem à mecânica quântica, que explica as transições de um nível para o outro. Já do lado de cá, o estudo da termodinâmica estatística, mais propriedades da radiação, vai dar a ideia de ondulatório. Ondulatório para o elétron, ondulatório para a luz. Isso vai dar origem à mecânica ondulatória. Esses dois termos, embora sejam termos que estão representando a mesma coisa, passaram a ser termos concorrentes. O grupo de Bohr defendia o uso do termo mecânica quântica. O grupo do Schrödinger e do de Broglie, principalmente os discípulos de de Broglie, queriam utilizar o termo mecânica ondulatória. Cabia aos físicos provar que tudo isso era a mesma coisa. E foi o próprio Schrödinger que fez isso. Schrödinger mostrou que mecânica ondulatória e mecânica quântica era, na verdade, a mesma coisa, estavam descrevendo apenas com matemática diferente. Então, estava usando matemática diferente para descrever o mesmo fenômeno. Schrödinger foi capaz de mostrar que, através da mecânica ondulatória, você pode obter os estados estacionários para o átomo de hidrogênio. Através da mecânica quântica também. As duas são formas diferentes, formas matemáticas diferentes de representar o mesmo fenômeno, que é o fenômeno de quantização da energia. Então, esta foi uma síntese final que foi feita por volta de 1927 pelo Schrödinger. E, em 1927, também acontece o 5º Congresso Solvay, que vai praticamente estabelecer as bases do que nós conhecemos hoje como mecânica quântica. Claro que depois disso vão vir muitos outros debates e desenvolvimentos posteriores. Então aqui eu mostrei duas formulações, a ondulatória e a matricial. Tem a terceira formulação, que é a formulação de Dirac, que é a mais utilizada nos cursos de física, por sua formatação mais compacta e muito mais fácil de operar. Ainda aqui na ideia de síntese final, tá? Em 1927,
Heisenberg vai argumentar a indeterminação teórica das grandezas físicas, que é o que nós chamamos de o princípio de incerteza de Heisenberg. Deixa eu ver aqui o que é mais importante falar para vocês. Bom, aqui eu não vou dedicar tempo a falar sobre isso em virtude do tempo, mas já que eu tentei fazer uma síntese de um mês em 1 hora, que é o seguinte: em 1927, eu não botei aqui a foto do Congresso de 1927, praticamente todos os físicos quânticos eles se reuniram num grande congresso, e naquele grande congresso eles debatiam se aquela teoria que estava sendo desenvolvida era uma teoria completa ou não completa. O de Broglie não acreditava na teoria inicialmente como ela estava. Por quê? Porque, de acordo com a teoria, significaria que o elétron ele não tem uma posição bem definida. Ou você sabe a posição, ou você sabe a velocidade. Não tem como saber as duas coisas. A ideia de probabilidade já estava muito presente. Quer dizer que a equação da mecânica ondulatória não dava certeza de onde o elétron estava, mas apenas uma probabilidade. Então Einstein defendia que a teoria tal como ela foi desenvolvida era uma teoria incompleta. Já o grupo, então aqui eu dividi como se fosse um cabo de guerra. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Congresso, onde o de Broglie, Einstein, Planck e Schrödinger acreditavam que a teoria quântica ela é incompleta. Já para o grupo Bohr, Heisenberg, Born, Dirac e Pauli, a teoria quântica é completa. Naquele momento, o Schrödinger e o Einstein não foram tão incisivos. O de Broglie é que foi mais incisivo. O de Broglie tentou, inclusive, elaborar uma teoria na qual o determinismo fosse retornado. Bom, para quem nunca viu física quântica, pode estar aqui se perguntando por que eu estou fazendo essa distinção com o determinismo. Quando eu comecei a aula, eu falei que, de acordo com a mecânica clássica, sabendo as forças e sabendo a posição inicial, eu sou capaz de prever o passado e o futuro. Na mecânica quântica, isso não é assim. Na mecânica quântica, você não é capaz de prever com precisão o movimento de elétrons, porque isso não é possível. Então, os físicos acreditavam que isso era uma limitação da teoria, que não era uma coisa intrínseca da natureza. No entanto, para o grupo que defendia a teoria quântica como completa, eles acreditavam que a indeterminação, a impossibilidade de saber exatamente a posição e a velocidade, traduzindo em termos simples, seria uma situação que seria imposta pela natureza e não é possível você descrever o movimento do elétron de forma objetiva. Isto vai dar origem a muitas outras discussões. Com o passar do tempo, o Louis de Broglie ele ficou meio que indeciso. Ele foi tão bombardeado nesse congresso de 27 que ele praticamente passou para o lado das pessoas que defendiam a teoria quântica como completa. E ele permaneceu assim até 1950. Aí, quando chega em 1952, surgiu um americano chamado David Bohm, que ele vai defender que a teoria quântica é incompleta. Então, praticamente, Einstein ainda tentou alguma coisa, o Schrödinger tentou alguma coisa, mas o grupo dos que defendiam a teoria quântica como completa era muito mais forte e a teoria quântica começou a explicar resultados e a prever resultados que tornou uma teoria muito poderosa, muito difícil de ser questionada. O David Bohm, então, propôs que a teoria quântica era incompleta e que era possível, sim, descrever o elétron de forma objetiva. Isso fez com que o Louis de Broglie voltasse às suas ideias originais e tentasse desenvolver um trabalho no qual ele queria explicar a teoria quântica como sendo determinista e, portanto, a teoria atual deveria ser incompleta. Meu trabalho de mestrado, de pesquisa, consistiu em estudar o Louis de Broglie a partir deste período e o que ele tentou fazer. Li muitos livros do de Broglie, muitos artigos do de Broglie nesse período, que é um período que os físicos desconhecem de um modo geral, porque o de Broglie não produziu nada de efetivo, de importante, a não ser produzir discussão, mas o de Broglie não conseguiu êxito e a gente considera hoje que a teoria quântica é uma teoria completa, sim, embora os debates filosóficos acerca da teoria continuem. Aqui eu coloco uma frase do historiador da ciência Olivier d'Arrigol, que é, num dos livros que eu li no mestrado, aqui eu esqueci de botar a referência exata do artigo, que deveria ter feito isso, no qual ele vai descrever o que seria essa teoria quântica, esse debate tão acirrado, uma teoria que nasce nas 2 décadas iniciais do século XX, mas que o debate continua até hoje, mesmo diante de muitas aplicações
tecnológicas e de muitas aplicações, de comprovações teóricas e experimentais que comprovam que a teoria é muito boa. E aí eu vou ler essa frase do D'Arrigol para encerrá-la de hoje e esperar que vocês tenham alguma pergunta. Teorias de processos de medidas têm sido propostas. As relações entre o comportamento quântico e o comportamento clássico são melhores entendidas. E temos um modo mais preciso para caracterizar a estranheza do mundo quântico. Por exemplo, como na não localidade expressa na violação da desigualdade de John Bell, que seria um assunto para discutir durante várias aulas. A mecânica quântica é um assunto de admiração, maravilha, para os físicos, filósofos e historiadores da ciência. Então, o mundo quântico ele ainda é um mundo estranho. E aí tem vários vídeos que você pode encontrar no YouTube tratando essa estranheza quântica. Um deles que eu gosto muito, eu até ia exibir aqui, mas não estou conseguindo transmitir o meu áudio durante a exibição, que é o vídeo do Dr. Quântico, onde ele mostra o comportamento dual do elétron. Agora mesmo vocês podem pegar aí e no YouTube digitar Dr. Quântico e vocês vão encontrar então um vídeo no qual ele vai discutir essa natureza dual do elétron, que ora se comporta como uma onda, ora se comporta como uma partícula, e você não tem em nenhum experimento que você tenha como detectar as duas coisas ao mesmo tempo. Se você detectar que é uma onda no experimento, nesse mesmo experimento você não detecta a partícula. O elétron e o fóton se comportam de maneira dual, de maneira dupla. Bom, neste momento são 17 horas e 15 minutos. Como eu disse para vocês, eu peguei um curso de mais ou menos um mês, tentei condensar em 1 hora para dar uma visão geral de por que a mecânica quântica, a física quântica era necessária. Então eu fiz aqui um apanhado de 1900, quando os primeiros problemas surgem, a 1927. Normalmente isso no curso de física é um curso que eu levo uma unidade discutindo cada trabalho desse. Eu espero estar aqui com vocês em outros momentos para a gente poder discutir isso com mais detalhe. Tá? Então eu vou encerrar por aqui e lembrando que a gente tem sorteio do CD fisicainterativa.com e tem também... deixa eu abrir aqui o chat, ver se alguém tem alguma pergunta a fazer. E a gente pode depois continuar essa discussão. Com 38 pessoas conectadas, teremos sorteio do download do CD. Cansei. Vamos lá? 38 pessoas. Vamos ver aqui o que as pessoas estão dizendo. Deixa eu só desaparecer aqui para poder conseguir ler o chat de perto, porque eu não estou conseguindo enxergar de longe. Tá valendo a pena esses lags? Bom, algumas pessoas vêm sem problema, outras vêm com lag. Eu acho que a conexão de vocês com a internet é importante, tá? Arapiraca, valeu Arapiraca, colega Arapiraca aí, professor, doutor em física. Itamar, é uma pena, vou precisar sair agora. Itamar, quando eu crescer eu quero ser igual a você. A Itamar perguntou aqui, mas saiu. Depois eu converso com o Itamar na escola. Minha internet está travando. Muito boa aula. Bom, ninguém tem nenhuma pergunta, né? A aula está demais. Então, agradecer a todos. Eu gostaria de dizer o seguinte, conforme nosso compromisso, são 2 compromissos. Primeiro, sorteio de CD Física Interativa se a gente batesse 100 pessoas. Vocês só precisavam divulgar essa aula a mais aí no Facebook e no Twitter para a gente conseguir ter 100 pessoas. Não tivemos. Então, CD hoje não tem sorteio. Mas tem sorteio do download, tá? 3 pelo menos aqui, porque eu acho que no pico atingimos quanto? No pico? 50, mais de 50, eu não fiquei olhando aqui. Não fiquei olhando aqui, mas todas as pessoas que assistiram a aula, as pessoas que quiserem adquirir o CD fisicainterativa.com, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. No site, vocês têm a opção de adquirir o CD e colaborar com a continuidade desse trabalho. Normalmente o preço do CD ele custa R$40 apenas o CD. Promocionalmente eu estou liberando o CD mais DVD por R$40, tá? E hoje, apenas para as pessoas que assistiram a aula de hoje, foi um compromisso que eu assumi, eu daria um desconto de R$20. Só que esse link não está no site, ele não aparece no site. Ele vai aparecer para vocês aí agora. Eu vou aparecer agora aí somente para quem clicar agora aí, Apareceu agora na tela de vocês aí um link da promoção. Se vocês clicarem neste link, vocês serão redirecionados para uma outra página, onde as pessoas que assistiram a aula hoje poderão adquirir
o CD mais DVD por R$20. É praticamente preço de custo mais frete, tá? Lucro quase zero aí nesse valor do CD. Somente válido para as 40 pessoas que estão conectadas agora. Você clica, você vai ser levado para outra página de compra ao clicar no link. E nesta página vocês vão observar que vocês poderão adquirir por R$20 o CD mais o DVD. Só vale hoje. Assim que terminar essa aula, esse link vai ser desativado. Mas para as pessoas que permaneceram aqui, tem sorteio do download. Eu vou liberar que vocês possam baixar o download para o computador. E para isso eu vou abrir aqui o sorteio e ver quantas pessoas se cadastraram no Sorteio-me. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas pessoas estão participando da promoção, tá? Então, gerenciar promoções. E até agora, deixa eu ver. Visualizar. Deixa eu ver quantas pessoas estão participando aqui. 19 pessoas, então, estão participando do sorteio. Quem não clicou ainda em participar do sorteio, ainda dá tempo. Você tem que ir na minha página no Facebook, no mural da página lá. Eu coloquei o link. Então, quem não ainda foi no mural da página, aparece agora o mural da página aí, facebook.com/prof. Paulo Vicente. O primeiro post do mural é o post da promoção. Até o momento, 19 pessoas clicaram aqui para poder participar. Quem são as pessoas? Vanessa Pedreira, Elton Bernardo, Vinícius Nonato, Nayara, Luciana, Gabriel, Gilmar, Thiago Santos, Hilton, Malena, Yasmin Brito, Thiago Araújo, Graciele, Natasha Oliveira, Mie Matos, Luan Queiroz, Flávia, Leonardo e Urbano. Pronto, esses são os que estão participando do sorteio. Se quiser participar agora, dá mais um minuto aí para vocês clicarem, eu vou atualizar a página e proceder com clicar no sorteio aqui e realizar o sorteio agora. Então, vou dar um minuto aqui de prazo para ver se vocês participam do sorteio. Caso não, ninguém mais participe, eu vou clicar no botão sortear e com isso vai aparecer o nome das pessoas que vão ganhar aqui o CD, ok? Lembrando que eu vou sortear 3 CDs, o sistema vai mostrar 3 nomes, as 3 pessoas que aparecerem serão os ganhadores do CD, desde que as pessoas estejam conectadas agora neste momento assistindo a aula. Deixa eu abrir novamente aqui, deixa eu ver o chat se tem alguém falando alguma coisa. Aulas ao vivo. Dauron replicou aqui uma mensagem de Itamar, 40 pessoas conectadas. Vamos lá? Então, eu vou atualizar a página para ver se mais alguém clicou. Um minuto já se foi e eu vou sortear esse CD logo. Cadê aqui? Me perdi na tela. É nesse aqui. Então, visualizando quantas pessoas estão participando do sorteio. Continua as mesmas 19 pessoas. Vou clicar no botão sortear e vou sortear 3 unidades. Então, o número de sorteados aqui, ó, 3. Sortear. Vai aparecer o nome dos 3 aí. Se os 3 estiverem conectados, os 3 então serão os ganhadores do download, tá? Para ser o CD para entregar na sua casa, teria que ser 100 pessoas conectadas e isso hoje não aconteceu, mas eu espero que vá acontecer na próxima aula. Então as pessoas sorteadas foram Vinícius Nonato, Hilton Chapo, Natasha Oliveira. De acordo com o regulamento, vocês devem postar agora, lá na minha página no Facebook, eu ganhei um CD fisicainterativa.com. Na verdade, você vai ganhar o download do CD, porque foi o critério que a gente estabeleceu para menos de 100 pessoas conectadas, que foi o que aconteceu de acordo com o regulamento, que aparece aí na tela de vocês. Então, agora eu vou olhar aqui na página fisicainterativa.com, no Facebook, para saber se as pessoas já postaram aqui. Observando o mural, vocês vão clicar aqui, eu ganhei o CD fisicainterativa.com, abaixo do link da postagem. Gilmar, eu ganhei o CD. Gilmar apareceu aqui?
Não, pô. Vinícius, Hilton e Natasha. Tá bagunçando, Gilmar? Isso, a versão download do CD fisicainterativa.com. Isso vale frisar de acordo com o regulamento. Deixa eu ver aqui, Gilmar. As 3 pessoas não estão conectadas? Vinícius Nonato, Hilton Chapo e Natasha Oliveira. Vai no Facebook, facebook.com/Prof. Paulo Vicente e digita: eu ganhei a versão download do CD fisicainterativa.com. Bom, os 3, se estiverem aí ainda, tá? Manda um e-mail para mim. Versão download dos arquivos que estão no CD. Muito bem, muito bem. Tem que frisar isso. As pessoas que ganharam o CD, se estão aí me ouvindo, manda e-mail para paulovicente@fisicainterativa.com, tá? E através do seu e-mail é que eu vou mandar o link para a liberação do CD. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que está faltando. Tem apenas mais uma coisinha aqui para a gente dar por encerrado a interação de hoje. Vou abrir o chat aqui para saber se tem alguém falando alguma coisa. E tem uma novidade para vocês. Verdade. Bom, deixa eu voltar aqui para frente da tela de vocês e... Masterlay, ok, aqui. Bom, estou de volta. Então, lembrando que as pessoas é o seguinte, ó, na tela aí aparece um link. Quem clicar nesse link pode adquirir o CD fisicainterativa.com mais o DVD, vai levar os dois. Deve estar observado um pouco falhado aí por causa do tom de verde. Então vai levar o CD mais o DVD. O CD tem 22 aulas interativas, 22 testes interativos. O DVD tem 9 aulas no formato MP4, um total de 10 horas de gravação. Estas aulas são compatíveis com computador, são compatíveis com smartphone, com tablet. Você pode levar as aulas física interativa para onde você quiser. Todo mundo que está conectado agora pode clicar no link, vai receber em casa um box que nem esse, tá? Com CD personalizado, com 2 CD e DVD por R$20, que é basicamente o preço do frete mais o preço que eu gasto para mandar produzir o CD. Normalmente só um CD custa R$40, promocionalmente estou fazendo os 2 por 40, e somente para vocês que estão agora ao vivo vão levar os 2 por 20. A partir de amanhã volta ao preço normal, e assim que acabar o estoque, que está no finalzinho, só tem mais 5 aqui em cima da mesa, volta a vender apenas o CD por R$40. Eu queria dizer para vocês apenas mais uma coisa antes de ir embora, que é a seguinte. Esta aula ela faz parte de um projeto maior, que é a seguinte. Eu estou participando da seleção para visitar o CERN. E no meu plano de trabalho, para conhecer o CERN na Suíça, eu coloquei que iria fazer algumas divulgações sobre física moderna no site. E marquei que no dia 7 de junho, nem lembrava que era um feriado, eu estaria ao vivo dando aula sobre o nascimento da física quântica. E por esta razão que eu estou aqui hoje ministrando essa aula. Vamos torcer que até antes do São João deve sair o resultado. E caso Paulo Vicente vá visitar o CERN na Suíça, vocês vão poder acompanhar aqui no canal fisicainterativa.com. Todos os dias que eu encontrar uma conexão com a internet, certamente lá tem, eu estarei ao vivo durante 20 minutos contando essa aventura que será, já estou muito confiante, já vou até providenciar o passaporte, de conhecer o LHC, conhecer o maior acelerador de partículas do mundo na Suíça. Eu estou participando desta seleção patrocinada pela Sociedade Brasileira de Física. E estou muito confiante que seriam um dos 20 professores selecionados e vocês vão acompanhar aqui em fisicainterativa.com em tempo real esta minha aventura pelo CERN. Então isso aqui é a primeira parte da minha proposta de divulgação e outras, no dia 18 está marcada a segunda, que é depois do resultado da seleção, e durante a viagem vocês vão acompanhar isso, essa minha aventura conhecendo a LHC e discutindo sobre aspectos da física moderna aqui em fisicainterativa.com. Bom, avançamos na hora, tá? São 17h30. Eu sei que algumas pessoas ainda colocam aqui que tem dúvida, tem pergunta. No site tem um canal chamado Tira Dúvidas Online. Entra no canal, posta Tira Dúvidas Online e a gente volta a discutir. Eu só vou, o cara está insistindo ali na dúvida, eu vou olhar que dúvida é. A dúvida de Itamar, não é isso? PV.
Você poderia dizer se a função trabalho tem alguma relação com a energia de ionização? Me parece que são conceitos muito próximos. Bom, foi a pergunta de Itamar que foi replicada pelo Dauron. Bom, Dauron e Itamar. Itamar não está mais, eu posso conversar com ele depois. E Dauron, eu vou dizer agora. A energia de ionização, do ponto de vista químico, é devido a uma reação química. Energia de ligação molecular entre os dispositivos. A função trabalho aqui é a relação da luz interagindo com a matéria, luz com elétron. Energia de ionização está relacionada com aspectos que têm a ver com a ligação entre dois átomos, diretamente. Não é a luz interagindo com a matéria. Eu não posso afirmar que os dois conceitos têm relação, porque são fenômenos diferentes, bem diferentes um do outro. Então não vou afirmar aqui com certeza se sim ou se não. E aí Itamar fez essa pergunta porque Itamar é professor de Química, mas e aí não vou afirmar com segurança, mas vou afirmar que por serem fenômenos completamente distintos, função trabalho tem a ver com luz interagindo com matéria. Energia de ionização são átomos ou moléculas interagindo entre si. Não tem a ver com a energia absorvida de um meio externo. Então eu não creio que as duas tenham esta ligação, já que os conceitos são muito semelhantes, já que tem a ver com arrancar elétrons de um para o outro, mas um é um efeito puramente quântico. Talvez a energia de ionização, talvez não, com certeza também tem a ver com efeitos quânticos, mas não com essa ligação direta, que é o caso do fóton com o elétron especificamente, com o elétron, e esse elétron pode ser de qualquer material, pode ser do sódio, do alumínio ou de vários outros materiais. Então a pergunta foi respondida, 35 pessoas continuam conectadas. Eu vou abrir aqui para ver se alguém respondeu lá no Facebook, que ganhou o CD Física Interativa. Bom, vou ficar aguardando aqui o link do sorteio, ele continua disponível. As 3 pessoas que têm direito ao download foram sorteadas, tá? E até o fim do dia eu vou dar uma olhada aqui se a pessoa postou. Se postou é porque assistiu a aula, se não postou é porque não assistiu e aí não tem direito. Então eu queria agradecer a todos pela audiência, agradecer a todos pela paciência. Gostaria que aqui no canal da aula ao vivo, aqui embaixo, aulas ao vivo, vocês deixassem um comentário sobre a aula. Gostou da aula? Bota lá o que você gostou. Não gostou? Bota o que você não gostou. O que eu posso melhorar na próxima aula? Bota também aqui embaixo. E nosso objetivo é estar aqui ao vivo pelo menos 2 vezes por semana, discutindo vários aspectos da física, desde a física relacionada com a física escolar, a física lá que você vai precisar no Enem, no vestibular, desde a física que também não está relacionada, mas a física do dia a dia, do cotidiano, a física das partículas elementares, física quântica e qualquer outro assunto que eu tenha algum domínio sobre. Então, agradecer a todos, boa tarde, tchau, até a próxima.